processo pela emancipação política da mulher no século XX, análise histórica, social e jurídica. Este resumo, escrito para o FEPEG 2020, por mim, Joyce Oliveira, e pelo meu colega Lucas Vinícius, com orientação do professor Luciano Soares Maia. Apesar das lutas contemporâneas em prol dos direitos das mulheres, muitas conquistas já foram alcançadas no Brasil. O direito ao voto é uma delas. O objetivo desse trabalho é estudar a participação feminina na política brasileira, sob a ótica do direito, e entender como tal marco jurídico foi inspirado no contexto histórico-social no período em questão. Material e métodos: método dedutivo, pesquisa bibliográfica e pesquisa com dados estatísticos. O início desse processo se deu no final do século XIX, com a participação da mulher na defesa dos ideais abolicionistas. Durante a elaboração da primeira Constituição em 1981, foi vetada pela Assembleia Constituinte o sufrágio feminino. Sob a inspiração de movimentos sufragistas na Europa no final do século XIX, as mulheres brasileiras continuaram nessa luta. E em 1920 foi fundada a FBPF, que teve como centro de sua luta o voto feminino. Em 1927, Celina Guimarães Viana foi registrada como eleitora no estado do Rio Grande do Norte e Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages. Em 1934, por esses fatores e por influência da FBPF, a Constituição de 34 instituiu o direito de votar e ser votado para as mulheres. E com isso, eu encerro minha fala e passo a palavra para Lucas. Olá, eu sou Lucas Vinícius Rodrigues Silva e produzi este trabalho junto com a Joyce. Dando continuidade ao que foi dito, é importante frisar uma outra conquista desse movimento. Em 1934, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Sua atuação contribuiu para a constitucionalização do voto feminino na Assembleia Nacional Constituinte daquele ano. Anos mais tarde, apesar da inserção crescente da mulher no mercado de trabalho, sua participação política continuou ínfima. A primeira senadora só foi eleita em 1979, Eunice Michelis, pelo estado do Amazonas. Com o golpe de 1964 e o agravamento das mazelas sociais e econômicas produzidas pelo regime militar, o movimento das mulheres ganhou novo ânimo para lutar por pautas tanto feministas quanto sociais. Nessa época, as mulheres mostraram seu potencial de transformar a política mediante a atividade de movimentos femininos e feministas. Com a abertura democrática, nova conquista, foram eleitas 26 deputadas federais para a Assembleia Nacional Constituinte em 1977. Juntas, essas mulheres compuseram a bancada do batom e conseguiram garantir diversos direitos à população feminina naquele texto constitucional. Com o final do milênio, novas conquistas em âmbito jurídico. A Lei 9.100, de 1995, garantiu uma reserva mínima de 20% de cada gênero para as candidaturas políticas. Posteriormente, essa cota passou a ser de 30%, modificada pela Lei 9.504, de 1997. Contudo, muitos autores acreditam que essas leis não conseguiram efetivar a participação da mulher na política em comparação com a participação dos homens no mesmo espaço. Nesse sentido, o desafio atual é fomentar a participação da mulher em movimentos políticos e incentivar essas mulheres a se lançar enquanto candidatas em cargos políticos, tanto do executivo, tanto do legislativo, em todos os entes da federação. Considerações finais. Consideramos que a luta pela inserção da mulher na política foi longa e árdua. Obteve, sim, resultados positivos, pois inseriu a mulher tanto no espaço político, tanto no espaço social. Porém, vale ressaltar que ainda há muito a ser feito, pois os homens ocupam espaço majoritário e desigual no cenário político, em detrimento da representatividade que exige uma democracia.